O Internacional fez 2 partidas. No caso do Juventude, só, Rec, até para te auxiliar, Isso. foram 3 jogadores mais o técnico Pintado. Eles foram afastados das atividades, foi confirmado então que 3 atletas mais o treinador estão não só fora desse jogo, mas pelos próximos 14 dias, seguindo o protocolo da CBF. São 3 desfalques em campo e um desfalque também importante na beira do gramado, né, Rec? Bom, isso aí chama-se ácaro, né? De vez em quando aparece do nada, né? Eu estava falando com o Leo do Costa aqui, não tinha nada. Daqui a pouco... Mas tudo bem, isso aí são os polos que tem no ar aí. Bom, mas vamos lá. Seguindo, o Internacional na Série A ganhou as 2, ganhou fora de casa do Coritiba e ganhou bem ontem do Santos, né? O Internacional podia ter feito uma goleada contra o Santos. Em Porto Alegre, o Santos reclamou de um pênalti num momento de um gol anulado, que daí seria gol e não pênalti, mas houve um toque de mão, ele domina com a mão, depois ele sofre o pênalti e depois acontece o gol. Quer dizer, então, primeiro foi o toque, então parou o jogo, não houve nada de irregular, 2-0 para o Internacional, 2 vitórias consecutivas. E o Grêmio, uma vitória e um empate, ganhou do Juventude por 1-0 e perdeu a chance, melhor dizendo, de fazer também os 6 pontos, né, encordoar 2 vitórias, empatando com o Ceará lá em 1-1. Então, Grêmio e Internacional tem 6, o Inter tem 6, o Grêmio tem 4 na Série A, o Juventude tem 6 e o Brasil de Pelotas tem 2 na Série B. O Juventude joga daqui a pouquinho, 9h30, contra o Paraná. O Brasil joga amanhã, provavelmente, eu estava vendo aí a tabela, me deu um branco aqui. Vamos ver aqui, o Brasil de Pelotas entra em campo amanhã, 4h30 da tarde, com o Oeste. Também está invicto, mas está precisando já ganhar, né? Porque 33,33% de aproveitamento, que é o que tem o Brasil hoje, né? É uma sequência de resultados menos que suficiente. Serve apenas para não cair. E olhe lá, 33,33 pode até cair, porque, como você sabe, 4 caem de 20, né? No caso que você estava falando do Juventude, Rec, o que chama a atenção e o que está sendo analisado também, que alguns estão criticando, é que pode ter ocorrido a transmissão nos jogos. Pelo seguinte, o Juventude testou hoje 3 atletas mais o técnico positivo para coronavírus. CRB jogou contra o CSA. Sábado passado, o Juventude enfrentou o CRB, que 3 dias antes tinha enfrentado o CSA, que teve 18 casos CSA positivos. e CRB, decisão do Alagoano. Exatamente. Então, o CSA revelou que 18 atletas tiveram coronavírus, testaram positivo. Tinha enfrentado o CRB, que no final de semana passado enfrentou o Juventude. E agora o Juventude tem 4 casos seus de coronavírus também. Bom, no Internacional, que vai jogar contra o Papito, e vai jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro, o que chama atenção é o D'Alessandro não ter ido com a delegação. Está com tendinite. D'Alessandro não entrou no Clássico Grenal, entrou contra o Coritiba porque o Patrick cansou, e ontem, incrivelmente, entrou aos 46 do segundo tempo. E hoje, tendinite. Pois é. Tendinite em 4 minutos. Se ele já estivesse com tendinite, não teria entrado ontem. Pois é. Mas aí deu tendinite em 4 minutos do jogo de ontem. Eu tenho há vários dias já perguntado aqui e lá na Rádio Grenal o que está acontecendo no relacionamento do Cudê com o D'Alessandro. Por quê? Dizem até que houve participação do D'Alessandro na vinda do Cudê. Foram companheiros no River Plate, né? Naquele ano em que o D'Alessandro não jogou aqui. Então, só tem 4 anos de carreira o Cudê? Ou foi no começo da carreira que eles jogaram? Foram companheiros no começo da carreira. Então tá. Bom, mas são conhecidos lá da Argentina e tal. São amigos de longa data. E até dizem que o D'Alessandro participou da vinda do Cudê. E agora o Inter faz uma força danada para conseguir uma liminar na justiça e o Cudê não coloca o D'Alessandro em nenhum momento, o Inter perdendo o jogo e jogando mal contra o Grêmio, né? E ele não entrou. Depois,
essa situação contra o Coritiba, ele só entrou porque o Patrick cansou, porque o Patrick foi o melhor em campo contra o Coritiba. E agora, né, estranho também, né? Ontem entrar aos 46 e hoje tendinite. Puxa vida, eu não vou dizer que estejam mentindo, mas é complicado, né? Complicado isso. Chama atenção, né? Tendinite e tal, né? Não tem jogado. Ontem entrou aos 46. Né? Vamos voltar para a Série B. O CSA e Cuiabá não saem, né? Não sai pelos 18 casos de coronavírus. Tá, eu acho que nem a próxima do CSA vai sair, né? É muita gente, né? Aí provavelmente vai depender do reteste, né, Rec? Do teste para identificar se os jogadores estarão com o vírus ativo, passível de transmissão ou não. Por que isso? Porque o Atlético Goianiense conseguiu liberar jogadores que testaram positivo para coronavírus com essa alegação de que clinicamente se comprovou que eles não tinham mais como transmitir o vírus, não estavam mais no período de impossibilidade de transmissão, por isso foram liberados para o jogo. Então, nessa linha que pode ser liberado daqui a pouco algum jogo do CSA em breve. Lucas Ribeiro, zagueiro do Internacional, que veio do Hoffenheim, da Alemanha, começou a carreira no Vitória da Bahia, contratado por empréstimo do Hoffenheim pelo Internacional, está no BID, mas não foi para o Rio de Janeiro. No entanto, o Yuri Alberto foi para o Rio de Janeiro e pode ser até uma alternativa em meio ao jogo contra o Flusão. O Grêmio hoje recebeu um dinheiro interessante na FIFA, 8 milhões pela venda do Marcelo Groi. O Grêmio teve ganho de causa, né? Sim. O depósito tem um prazo ainda para acontecer. Mas... 45 dias. Eu vou pedir para o Bruno Soares colocar esse documento agora do Benfica de transparência, bem parecido com o que a gente vê aqui, né? Esse é um documento do Benfica que eles dão fé do que eles estão fazendo em poucas linhas. Sem aquele monte de contrato, sem letrinhas, sem nada, sem nenhuma coisinha que possa dar algum enrosco, né? Para mostrar exatamente o que foi feito na transação do Grêmio contra o Benfica. O quanto fica para o Benfica, o quanto o Grêmio pode ter de ganho futuro, o quanto envolve na negociação e tudo mais. Mas já a gente mostra. Um outro jogador do Grêmio que está envolvido em uma situação diferente é Michel. Ele estava no Barcelona, daqui a pouco eu falo do Barcelona, no Fortaleza, se lesionou e vai ficar 3 meses em tratamento, depois o Grêmio vai ver o que vai fazer com ele, né? Então é uma situação que o Grêmio vai ter que conviver. Jogo do Grêmio amanhã, 19 ou 19h30? 19, né? E o do Internacional domingo às 18 horas. 18 horas o jogo do Internacional contra o Flusão no próximo domingo. É que agora também, né, Rec, é importante a gente ficar destacando os horários, porque agora, como tem várias emissoras de TV, tem a Turner, tem o Premiere, tem o Sport TV, tem a Globo, cada emissora bota num horário. O Grêmio é 19 horas, aí às 19h30 o Coritiba joga, então tem 2 horários próximos, às 9h30 tem Palmeiras e Goiás, aí no domingo tem 11 da manhã Atlético Mineiro e Ceará, 4 da tarde, aí o horário mais tradicional tem Vasco e São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino. Às 6 tem o jogo do Inter com o Fluminense. Às 7 tem Atlético Goianiense e Sport. 7h30 tem Fortaleza e Botafogo. E 7h45 Santos e Atlético Paranaense. Então tem horário para tudo quanto é gosto, né? Que tem no sábado tem 19, 19h30 e 21h30. No domingo tem às 11, às 4, às 6, às 7, às 7h30 e às 7h45. É para facilitar a vida do torcedor, com certeza, né? Tá. Olha aqui, ó, não conseguimos colocar na tela, deu um probleminha no nosso computador. Eu vou ler a nota aqui, ó. A Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Everton Souza Soares pelo montante de 20 milhões de euros ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mais se informa
que o Grêmio terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia. 20% do valor em cima do que o Grêmio, por exemplo, o Benfica vende por 30 milhões, de 20 para 30 são 10, o Grêmio ganha 20% em cima de 10. É a mais-valia que se chama. Exatamente. Obtida numa futura transferência do referido jogador. Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 épocas esportivas. Você rodou de época alguma vez? Não, nunca rodei de época. Porque quando no interior, quando se rodava na escola, era não passou de época. Vem de Portugal, entendeu? Não rodei de época e não rodei de ano também. Então, olha aqui, ó. Começa a mentir que tu vai ficar com o nariz igual o meu. Olha aqui, ó. Por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2025, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros. Aí está o comunicado, agora ajeitamos as pontas, os ponteiros, mas foi isso aí que eu li. Não, só para se ter uma ideia da transferência. O logo do clube, uma apresentaçãozinha ali, sociedade aberta, capital social de tantos 115 milhões de euros, sede na Avenida Eusébio da Silva Ferreira, o maior jogador de todos os tempos do Benfica, estádio do Esporte Lisboa e Benfica, 1500-313, Lisboa, matrícula na Conservatória do Registro Comercial de Lisboa. Sabe o que é a Conservatória do Registro Comercial de Lisboa? Seria a nossa junta, não, seria a nossa junta comercial aqui, trazendo para o Brasil. Está lá registrado o nome do clube. Número da matrícula, identificação de pessoa coletiva. Te interessa isso para jogar no bicho, alguma coisa? É o CNPJ deles, né? 504 882 066. Pronto, está resolvido agora o problema. Cebolinha partiu para Você jogar percebeu, né, Rec? no Benfica. Nos dados que você trouxe, é atendendo legislação por conta de ter o capital aberto, enfim, por ter quesitos de transparência, a comissão imobiliária, que é a comissão aqui que regula, por exemplo, as empresas que têm ações na Bolsa, é por este motivo a transparência do Benfica. Então, ele segue uma legislação um pouco diferente da legislação dos nossos clubes tradicionais. Olha, eu estava ouvindo a Rádio Grenal hoje, quero cumprimentar o conhecimento de futebol internacional dessa gurizada aí. Estava lá o Diogo Rossi com o Calvin Correia, mas estava lá hoje à tarde o Clériton Vargas, Nicolas Wagner, a creche lá da Grenal, a exceção do titio Clériton. E eles falavam ali, estava 4-2, acho, 3-2, ou 5-2, já sei lá, para o Bayern contra o Barcelona, e eles estavam dizendo, a hora que eu ouvi, que ia 6, 7, 8, e não é que foi 8-2. E o Noveleto, vamos ver a hora que ele me mandou a mensagem aqui. Noveleto Diná, o Noveleto Bruxo, vamos ver. Vamos ver aqui, Francisco Noveleto. Às 4h28, que horas começou o jogo? Às 4 da tarde. Então já estava em andamento. 4h28, tá. 28 do primeiro tempo. Aí me mandou assim, eu todo enrolado, correndo de um lado para o outro, me virando mais do que bolacha em boca de velho. Já viu bolacha em boca de velho fazer um lado e para o outro? E eu estava andando assim, tipo bolacha de boca. Aí me lembrou, me disse aqui sim o Chico Noveleto, tá me lembrando 2014. E eu disse, mas que será que o Chico fala 2014? A goleada que o Barcelona tocou no Santos não foi 2014. Quanto é que foi? 6-0 ou 8-0? Foi 6, né? Foi 8-0, né? O Barcelona contra o Santos, né? Então, estamos vingados, né? Não, nós estamos vingados. Né? Ué, por quê? Não foi o Santos? Foi 8, mas foi em, acho que 2013. Foi 2013 esse jogo. Como é que eu... Vê se encontra o Twitter do Santos aí pra gente colocar na tela, ô Bruno. Eles colocaram... Como é que é? O que eles botaram? 8 é gostoso, né? Deve ser. Mas com Messi, Suárez... que é mais que tem lá, que jogou hoje de titular?
Vamos ver aqui a escalação titular. Vamos ver. Vamos ver. Ter Stegen, Semedo, Piquet, Lenglet e Alba, Busquets, De Jong, Sérgio Roberto, Vidal, Messi e Suárez. Vidal jogou. Jogou. E o outro craque de Griso? O Griezmann entrou no segundo tempo. Entrou no decorrer da partida. Então tá. Tava no banco, tava disponível. Bom, aí é o seguinte. 20 minutos de jogo, fiz um raio-x. Brasil e Alemanha no Mineirão. Eu não vou ler o resto do recado do Chico, que é meio... E os colorados estavam todos assanhados, né? Que o Bayern jogou de branco, né? Diz que basta meter um branco na frente do Barcelona que ele treme. Ó. O primeiro gol foi aos 3 minutos de jogo. Mas tem validade esse título mundial do Inter a partir de agora? Vai comemorar título em cima de um timeco como esse Barcelona aí, que toma 8? Perdeu, desmoralizou? Perdeu o argumento de venda. Mas é campeão mundial não é em cima do Hamburgo, que é um time de garçom. A torcida do Inter dizia pros gremistas, né? Diz o Omar Selaime aqui contribuindo. Hamburgo nunca tomou 8. Aí, viu? O Marcelo Omar se agradou. Se agradou. Aí a torcida do Inter disse, não, foram para lá com 13 jogadores, não tinha nem jogador para botar no banco, juntaram lá, açougueiro, não sei o quê. Viviam falando isso, os colorados para os gremistas. E diziam, não, mas nós ganhamos do Barcelona. Isso aí é que é título mundial. Aos 6 do primeiro tempo... Agora o Barcelona toma 8. Aos 6 do primeiro tempo já Será que o Bayern vai ser o adversário do Inter ou do Grêmio no final do ano? Não, no final do ano não. No ano que vem. No final da época. Agora eu vou falar época mais. Eu não vou mais falar ano, agora é época. Época fica melhor, né? Porque vai terminar em fevereiro, o Brasileirão 2020. É isso aí. O Mundial 2020 vai acontecer em 2021, Mundial de Clubes. Que coisa. Né? E vai acontecer por uma obrigação contratual da FIFA, né? Mas vai passar. Vai passar. Vai. Aqui já está fazendo assim o número de mortes, graças a Deus. Se eu não me engano, diminuiu 14%, né? De uma semana para outra, o número de mortos no Rio Grande do Sul. Vai passar. Já está terminando o inverno. Semana que vem já reduz 30%. Agora eu vou virar REC Diná também. E o Chico acertou também. Noveleto Diná. Mas, REC, quando o Noveleto te mandou isso, Noveleto Diná, eu te digo o seguinte, aos 6 minutos já estava 2-0 para o Bayern. Aos 8, o Neuer fez uma defesa, já era para estar 3. Tá, mas defesa, o goleiro tá lá para pegar. Né? Tá, mas ele fez uma defesa difícil aos 8. Aos 20, já estava 3-0 para o Bayern. Aos 28, que foi quando ele te mandou a mensagem, estava 4-0 para o Bayern. Então ficou feia a coisa. Então... Mas ele se agrandou. Não, perdão, Rec, estava 3-1, porque foi 1-0. 3-1. Foi 1-0, aos 6 foi o gol de empate. Foi do Alaba, mas foi gol contra. Então, 1-0 aos 3, 1-1 aos 6. Então ele estava bem, o Noveleto. 2-1 aos 20, 3-1 aos 26, 4-1 aos 30. Ele mandou aos 28, estava 3-1. Então estava 3-1. Mas o chocolate foi grande. E o chocolate foi todo mundo brigou. O Bruno Soares mesmo ligou, tá vendo o jogo? Mas não dá, estava me deslocando, telefone sem bateria e tal, nervoso. Né? Até porque foi 4-1 no primeiro tempo e 4-1 no segundo tempo também. Mas que coisa, hein? Ó. Que gelatina esse time do Barcelona. Que vergonha. Mas não pode tomar 8, né? O maior clube do mundo. Mas vai cair até o presidente lá, né? Hein? O técnico não caiu ainda. Ah, vai. Mas ainda não. Agora mudou muito na Europa. Antigamente eles suportavam, né? Agora estão mandando caminhar. Bom, nós colocamos a nota do Benfica aí. Vamos ouvir o Everton Cebolinha. Quais são as memórias, as lembranças? Estava pousando no aeroporto internacional Porto Alegre, né? Salgado Filho, onde eu tive tantos momentos com o Grêmio. Eu lembro que nessa data foi o dia em que eu cheguei em Porto Alegre para me apresentar aqui ainda como jogador da base, né? Chegava pro Sub-17 e é uma data que fica marcada, é uma data que eu nunca vou esquecer. O Everton de agosto de 2020 e o Everton de março de 2013, o que mudou? Muita coisa. Hoje eu sou um cara cabeça, um pai de família, né? Creio que
evoluí bastante, amadureci bastante, principalmente nesse período que eu tive com o Grêmio. Creio que se eu sou hoje o Cebolinha, devo muito ao Grêmio, né? Que foi aqui que eu alavanquei minha carreira, aqui que eu tive uma visibilidade muito boa. Dia 23 de janeiro de 2014, o que vem na memória? Primeiro gol como profissional, primeiro gol na Arena, jogo pelo Campeonato Gaúcho, onde eu pude fazer um dos gols da vitória. A gente acabou vencendo o jogo por 2-1, e esse foi o meu primeiro gol como profissional, mais uma data também que vai ficar marcada. Dia 7 de dezembro de 2016. Primeiro título, né? Primeiro título como profissional, como eu falei anteriormente, depois daqueles 15 anos sem título, né? Aqueles longos 15 anos, a gente pôde conquistar esse título dentro da nossa arena, era o primeiro depois desse longo período, e a gente foi feliz naquela campanha, e esse é uma data muito, muito mesmo, mais que especial, justamente por tudo que envolveu. E o Everton, que veio de longe aqui para o Rio Grande do Sul, vai deixar raízes eternas, dia 28 de outubro de 2019. Meu gauchinho, né? Nasceu meu gaúcho, nascido em Porto Alegre. Meu filho, né? Como você mesmo citou, vou deixar raízes aí, porque é um lugar muito especial, um lugar que eu tenho muito carinho, né? Foram 8 anos da minha vida aqui vivendo, e não podia ir embora sem deixar algo aqui, né? Então meu filho que nasceu aqui é o meu gauchinho lá de casa. Dia 4 de agosto de 2020, às 21 horas e 50 minutos, no quarto 616. Esse aí era o dia que eu falava com o Renato que eu queria jogar, né? Que ele me colocasse para jogar, que eu queria estar à disposição, queria ajudar a minha equipe, e creio que deu resultado. E no dia 5 de agosto de 2020, aí fica fácil. Fica fácil. Último jogo, o último título, em cima do nosso maior rival, né? Saiu invicto com 9 jogos, sem perder, é uma sensação de dever cumprido. E depois, hoje, no dia 8 de agosto, o que você vai conversar? Como é que você espera que seja esse momento de último encontro com seus colegas? Imagino que seja um misto de sentimentos, de alegria, mas também triste por deixar o Grêmio. É isso mesmo, acho que é uma mistura de sentimentos, né? A gente fica feliz porque ele vai estar realizando um sonho de criança, né? Todo jogador tem um sonho de jogar na Europa, mas creio que fica aquela tristeza, fica aquele vazio de estar indo embora de um clube tão especial como esse, saudade da rotina, saudade dos companheiros, da resenha, das concentrações. A gente vai ter que se acostumar aí, né? Com a falta disso, né? Mas creio que de longe eu vou estar sempre torcendo e vou estar sempre acompanhando o Grêmio e meus companheiros. Todo mundo quer saber como é que foram os últimos momentos e essas idas e vindas de negociações, Everton. Agora você já pode falar como é que ficou a sua cabeça, como é que você manteve o foco, a concentração. Gostaria que você relatasse sobre isso. É muito difícil, né, cara? Até mesmo como eu tinha conversado com o professor Renato justamente sobre isso, né? A gente sabe que negociações acontecem de maneira muito rápida, desde que surgiu o interesse do Benfica, foi muito rápido que as coisas acabaram acontecendo, de um dia para a noite você acaba sabendo que você tá sendo negociado, né? Isso acaba que mexendo com a sua cabeça, né? Você sabe que novos áreas você vai viver, novos desafios, a sua família também vai mudar, uma mudança radical, digamos assim, né? Tá indo para outro país, cultura totalmente diferente. A gente tenta se manter concentrado, né? Então, eu procurei naqueles últimos momentos ali, eu estava com a cabeça focada no Grêmio, justamente por ter um jogo muito importante, muito decisivo que eu queria ajudar, né? Então, procurei estar com a cabeça ali. Depois, é inevitável, né? Não tem como manter 100%, né? Focado, porque a gente sabe que é um sonho de criança, é a realização, né? O que você diria para os meninos que chegam na transição, na base, como você chegou, depois passam pela transição? Muitos ainda vêm para o profissional, iniciam a sua carreira. O que você diria para esses garotos para alcançar os objetivos que você alcançou nessa carreira até aqui? Acho que para desfrutar, né? Acho que aproveitar o momento, estar num clube, um dos maiores clubes do mundo, né? Um dos maiores do Brasil. É um clube que te proporciona milhares de coisas e creio que você tem que aproveitar, fazer bom proveito, dar tudo de si dentro do campo, porque com certeza
você vai colher os resultados lá na frente, né? E desde que eu cheguei aqui, eu tinha esse pensamento de ser um cara vitorioso no Grêmio, né? E graças a Deus, Deus pôde me recompensar aí com títulos, né? Com gols, e só tenho esse recado a deixar, né? Que venha se entregar, venha aproveitar, porque é um clube que aproveita jovens, né? Foi assim durante todos os anos e creio que daqui para frente vai ser ainda mais. Tem uma famosa frase no futebol que diz assim, Everton, até eu gostaria que você olhasse para o símbolo que está à direita do seu peito. Jogue pelo símbolo, pelo nome da frente, jogue pelo nome da frente e se consagre com o nome de trás. O que você tem a dizer sobre essa frase, olhando o símbolo, o que o símbolo do Grêmio representa isso para você? É verdade, né? Como eu te falei lá no começo, que eu cheguei aqui como Everton, estou indo como Cebolinha, né? Creio que muito por este clube, muito eu fiz por este clube, assim como o clube fez para mim, me proporcionou coisas maravilhosas que eu só tinha que estar retribuindo dentro de campo e estar jogando por ele, né? Pelas 3 cores. E com certeza, se isso viesse acontecendo, o meu nome acabava sendo mais conhecido mundialmente, internacionalmente, né? E nacionalmente. Então isso é uma frase muito verdadeira, muito correta, né? Então, como tu pediu ali para deixar uma frase para os garotos, essa vai a mesma frase, né? Joga por este clube, por essas cores que com certeza serão recompensados. As crianças amam o Cebolinha. Você com certeza tem muitos vídeos, recebe muitas mensagens. O que você teria para dizer para toda essa criançada que muitos estão chorando com a sua saída, inclusive? Tenho recebido muitos vídeos mesmo, né? Durante esses dias aí, só agradecer o carinho. Até estava conversando com a minha esposa, com meu pai, que a gente não imagina a grandeza que a gente tem dentro do clube, né? Principalmente com crianças, e depois isso tudo tá acontecendo, eu tenho recebido vários vídeos de torcedores, principalmente de crianças, né? Eu fico muito feliz porque é um trabalho que vai sendo reconhecido, né? Então quer dizer que eu deixei um legado, eu fiz por merecer, e creio que se eu estou saindo assim é porque o trabalho foi bem feito. A torcida do Grêmio está aplaudindo, de certa forma, a saída do Cebolinha pelo profissionalismo, porque amam você, mas também a torcida do Grêmio quer saber que o Cebolinha vai ficar acompanhando o Grêmio e quem sabe um dia estará de volta. Com certeza, é um dos maiores objetivos, né? Que sejam até logo, com certeza saio pela porta da frente e com a porta aberta, né? Sempre aquela porta aberta para quando quiser voltar. Jamais vou parar de acompanhar o Grêmio, como eu falei, é um clube que eu tenho um carinho enorme, né? Foram 8 anos que não foram à toa, e vou estar acompanhando sempre aí. Desejo tudo de melhor para o clube, que é um clube que merece, é um clube multicampeão e está brigando por todas as competições. Eu vou estar sempre acompanhando. A camisa amarelinha da seleção brasileira, imagino também que seja os seus próximos objetivos. Como é que você enxerga já essas possibilidades? Com certeza, acho que é continuar fazendo um bom trabalho para estar sempre sendo lembrado, né? Quando você faz um tão bom trabalho no seu clube, assim como eu pude fazer aqui, como eu tinha citado, que o Grêmio me proporcionou tudo isso, vai também da seleção, né? Que se não fosse aqui eu fazendo um bom trabalho no meu clube, eu não seria lembrado, né? Então eu vou procurar manter o meu nível, sempre procurar elevando também, aprender novas coisas, que é para sempre estar sendo lembrado na seleção. Muito bem, tá aí o Cebolinha, já foi apresentado hoje lá no Benfica, uma entrevista do Vitor Rodrigues, especial para a gente aqui, para a gente colocar um conteúdo agregado, uma recuperação de tudo que ele viveu aqui no Grêmio. Já voltamos. 7h36, vamos fazer um intervalo, depois, vamos com o Robinho antes, né? Depois nós teremos 2 ilustres convidados, um Alemar e outro parceiro nosso aqui. Mas o Robinho, ex-Cruzeiro, foi apresentado pelo Grêmio. Bom, Simon, na verdade eu estou à disposição, né? Eu estava treinando separado com personal, preparador físico. Estou à disposição. Claro que eu acho que eu não conversei com o Renato ainda, a gente ainda vai sentar e conversar. Eu acho que devo treinar alguns dias a estar à disposição. Mas estou pronto. Clinicamente estou muito bem. Claro que tecnicamente, fisicamente ainda preciso melhorar algumas coisas, mas eu estou bem e pronto para entrar em campo. Robinho, seja bem-vindo a Porto Alegre. Eu queria falar sobre as suas características no campo. O Renato te considerou um cara muito versátil e que pode ocupar mais de uma função no meio-campo. Aonde tu te sente mais à vontade para atuar, Robinho? Pelo lado direito, na função que hoje no time titular é ocupada pelo Alisson, ou ali por dentro, na função que é ocupada pelo Jean-Pierre e pelo Thiago Neves? Taigor Jank, da Bandeirantes. Eu não tenho muita preferência
por posição no campo, não. Sendo no meio campo, eu jogo nas 3 posições ali, né? Já joguei e me saí bem, eu acho, nas 3 funções. Então, onde o Renato optar por me colocar, eu vou estar à disposição. Não tem um lugar que eu prefira jogar mais ou não. Robinho, relata pra gente aí detalhes dessa conversa que o Renato certamente teve contigo antes de você ser anunciado pelo Grêmio. Quando que ele te procurou, o que ele falou contigo? E queria que você falasse também de novo sobre esse reencontro com vários jogadores que estavam no Cruzeiro no ano passado. Alguns torcedores do Grêmio, até nas redes sociais, um pouco ressabiados, porque afinal de contas o Cruzeiro foi rebaixado, né? Mas eu queria que você falasse sobre reencontrar Orejuela, Thiago Neves, Lucas Silva, enfim, esses jogadores todos num cenário, num contexto diferente que é o do Grêmio. Jeremias Werneck, do UOL Sport. Na verdade, eu não tive nenhum contato com o Renato. Eu acabei de conversar com o Renato, foi agora de manhã ali, que ele passou e me cumprimentou, deu boas-vindas. Até então eu não tinha conversado com ele. Fico feliz de poder reencontrar muitos jogadores, então isso me ajuda a me ambientar junto com os outros jogadores. Realmente o ano passado foi um ano ruim, a gente caiu, mas também a gente foi bicampeão, então se eu trouxer os títulos para cá, essa parte do rebaixamento tenho certeza que a gente não vai ter aqui. Fico feliz, espero poder fazer o mesmo sucesso que a gente teve lá, principalmente eu, o Thiago e o Lucas aí, que a gente jogou mais tempo, e com o Alisson, né? Espero poder fazer tudo que a gente aconteceu lá com os títulos e deixar a parte do ano passado para trás. Robinho, seja bem-vindo. Você já disse num bem amigo, se não estou enganado, que chegou a jogar na categoria de base do Inter, né? Mas foi dispensado. Como é que é agora voltar a Porto Alegre, vestindo a camisa do Grêmio, com sucesso na carreira, depois de tudo que você já conquistou? Né? Tem um gostinho diferente? Como é que é para ti esse sentimento? Eduardo Moura, GE. Globo. Ô Eduardo, ainda bem que eles me mandaram embora, né? Porque eu sempre tive vontade de jogar no Grêmio, então agora estou realizando um sonho, então bola para frente. O que ficou para trás, eu deixo para trás. Robinho, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grêmio. Quando é que o Robson virou Robinho? Como é que você ganhou esse apelido e se teve outros apelidos na carreira? Leonardo Miller, da RBS TV. Fala, Leonardo. Não, na verdade, meu apelido sempre foi esse, né? De infância, Robinho, Robin. Sempre foi assim. No Santos, na verdade, acabei mudando para o Robson por causa do Robinho, que teve toda uma história lá, mas assim que eu saí de lá, já voltou para ser Robinho mesmo. Oi, Robinho, tudo bem? Bem-vindo ao Grêmio. Você é um jogador que já conquistou títulos. O Grêmio vem de muitos títulos também. Como vocês podem somar isso para que o clube possa seguir conquistando nos próximos anos? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Eu vejo o futebol de uma maneira, eu acho que todo clube tem que ter jogadores vencedores. Eu, graças a Deus, na minha carreira, eu venci muitos títulos. E o Grêmio tem uma história muito grande. Eu acho que a gente pode somar isso aí e levar para dentro de campo. A gente pode se ajudar. Tenho certeza que eu vou ajudar muito com a minha experiência. E o Grêmio, com a história do Grêmio, com o Renato, com os jogadores, vai me ajudar muito. Então, eu tenho certeza que vai ser uma junção muito boa e vamos levar isso para dentro de campo e ver o que vai dar. Bom dia, Robinho. Seja bem-vindo ao Grêmio. Robinho, tu és um jogador extremamente versátil no meio de campo, podendo atuar em praticamente todas as funções dessa posição. O quanto isso pode te ajudar na adaptação aqui no esquema de jogo do Grêmio? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, é sempre importante o jogador que joga em várias funções, porque ele está sempre jogando. Ainda mais num time como o Renato, que mescla muito, que faz muitas alterações, que é um treinador que está sempre dando opções, dando oportunidades para os outros jogadores. Um jogador que faz mais de uma função é importante, ele está sempre dentro de campo. Eu, graças a Deus, me adaptei nessa forma de jogar. Espero poder, de alguma maneira, estar dentro de campo. Robinho, boa tarde, seja bem-vindo. Eu te pergunto como é que tu chegas ao Grêmio em condições físicas, quanto tempo que tu poderás já estar à disposição do técnico Renato Portaluppi para fazer a tua estreia e também o que significa para a tua carreira esse passo, chegar no Grêmio depois de já ter conquistado também tantos títulos e agora se unir a um grupo também bastante vencedor. Aqui é Igor Póvoa, dos canais oficiais do Grêmio. Igor, significa muita coisa para mim. Eu estou dando um salto também na minha carreira. Fico feliz em poder estar vindo para o Grêmio. É um grande clube, conquista títulos todos os anos. Sempre tive vontade de jogar aqui, porque eu acho que é um futebol bonito, é um futebol lindo de se ver. A torcida está sempre apoiando. Fisicamente,
Eu acho que eu estou um pouco abaixo dos outros jogadores que já estão treinando há um bom tempo, mas eu estava treinando, né? À disposição eu já vou estar do Renato, assim que ele optar por me colocar, eu acho que eu já estou pronto. Vou continuar trabalhando firme e forte aí durante a semana para melhorar cada vez mais. Estou muito feliz em estar aqui. Quando aceitei a proposta foi de imediato, quando chegou a proposta foi de imediato eu aceitar, então estou muito feliz e espero poder ter muito sucesso aqui. Olá, Robinho, seja bem-vindo ao Grêmio. Muito Robinho, bem. Tá aí o Robinho. Esse Robinho passou pelas divisões de base do Internacional? Passou pela base do Inter em 2005. 2005. Ele nem quis mencionar, mas disse, olha, que bom que me deixaram ir embora, porque aí agora eu tô realizando meu sonho de jogar no Grêmio. Essa foi a resposta dele que nós conferimos há pouco. Que bom que me deixaram ir embora. O que passou, passou. Então ele já planejava um dia jogar no Grêmio. 15 anos depois. Passou um bom tempo, hein? Ele tem 32? Então ele tinha 17 anos no Internacional. Sim. Bom, tá bem. O Fábio Mundstock botou um negócio aqui. Ele fez uma aposta nesses sites de apostas aí, né? E colocou 7-1. Olha aqui o que ele disse. Fábio Mundstock, vamos ver aqui. O Fábio Mundstock, vamos lá. Vamos direto pro nome. Isso no jogo de hoje. No jogo de hoje, tá jogo aqui. de hoje. Ó. E eu que não acreditei no potencial do Bayern. Coloquei só 7-1. Bayern 7-1. Resultado correto, Barcelona. Perdeu a aposta. Olha aqui. Essa resposta pronta aí? Então vamos lá. Ô Eduardo, ainda bem que eles me mandaram embora, né? Porque eu sempre tive vontade de jogar no Grêmio. Então agora eu tô realizando um sonho. Então bola pra frente. O que ficou pra trás, eu deixo pra trás. Tá bem, foi tranquilo. O Barcelona já tinha tomado mais do que 8? Já tinha tomado 12-1 do Atlético Bilbao, mas lá em 1900 bom, eu vou buscar aqui a data correta, faz tempo já, mas o Barcelona tem sido eliminado da Champions League nos últimos anos com resultados expressivos. Conseguiu tomar 3 da Roma. Tomou 3 da Roma em 2018, 4-0 do Liverpool em 19 e agora 8-2 do Bayern. Sobre esse 3, jogo... 4 e 6 de diferença, né? 8-2 é... Sobre esse jogo, Rec, o Setien, o técnico, disse que a diferença entre as duas equipes foi abismal, mas não refletiu o marcador. Ele acha que a distância do marcador foi maior do que de fato aconteceu no jogo. Ele teve essa coragem? Teve a coragem. Ele disse que o vestiário, obviamente, está destruído, que ele não está preocupado com o futuro dele. O presidente do Barcelona falou em mudanças, mas ainda não demitiu o técnico. O Piqué fala em mudança no elenco e se colocou à disposição para sair do Barcelona. Como, se acham que o problema sou eu por ser muito velho aqui no vestiário, saio. O Thomas Müller, na entrevista pós-jogo, disse que no 7-1 aqui no Brasil, o domínio do jogo não foi tão grande quanto nesse 8-2 do Bayern agora contra o Barcelona. E o goleiro Marcos, brasileiro, pentacampeão mundial, fez uma lembrança de um vexame que ele esteve em campo quando perdeu por 7-2 com o Palmeiras para o Vitória da Bahia. Ele postou uma foto dele e fez a seguinte brincadeira: podem parar de me zoar porque o Barcelona bateu o meu recorde. Agora, isso só prova o porquê o futebol é bom, né? Um dia o Vitória teve a competência para meter 7-2 no Palmeiras milionário e tal. Hoje o Vitória está na Série B. Com alguma perspectiva até de poder voltar e tal, mas está muito cambaleante, com muita dívida, né? Muito desequilibrado, como diria o Celso Rotti, né? Um dia esse Barcelona meteu 8 no Santos, né? E agora está tomando 8. Tomou 8 do Bayern. A maior goleada que sofreu o Barcelona foi em 1931. 12-1 para o Atlético de Bilbao. 12-1. Que loucura. Já voltamos. Opa! Estamos de volta aqui. Como é que é essa do ABC? Com essa MP nova do mandante, que dá o direito de transmissão para o mandante, não para os dois clubes, a Band fechou um contrato com o ABC do Rio Grande do Norte para transmitir todos os jogos do ABC como mandante. Então fechou um contrato específico só com o ABC para ter os jogos do ABC como mandante na sua grade de programação. Provavelmente para grade de programação local, não vai transmitir para todo o Brasil, ou pode vir a transmitir para todo o Brasil, mas na Série D, a Band vai transmitir os jogos do ABC do Rio Grande do Norte, só os jogos como mandante. Ele não tem contrato com ninguém, né?
Mas podia transmitir os jogos de fora, por que não? Não, é porque aí tem que comprar. É que agora, com a MP do futebol, os direitos dos jogos são dos clubes mandantes. Então, para transmitir um jogo do ABC no Rio Grande do Sul contra um gaúcho, tem que comprar do clube daqui, não é o ABC que vende. Pois é. Então, por isso que neste momento a negociação inicial foi só com o ABC, mas pode negociar individualmente com cada um dos clubes. E aí, Ferrari Júnior, já vamos conversar com ele, quando tiver tudo ok, já está aí o homem na tela. E aí, gostou do jogo da tarde ou foi mais fácil do que tomar pirulito de criança, hein, ô Ferrari? Não, foi um começo de jogo muito bom, mas depois o Barcelona se entregou, né, cara? Parecia até que não estavam mais afim do jogo. Depois o cara escuta algumas entrevistas, escutei a entrevista do Piquet ali, onde ele só faltou dizer que eles têm muitos problemas, quer dizer que não é só no Brasil que as coisas acontecem, né? Eu não sei se o técnico resiste também, ele diz que não está preocupado com a carreira. Eu estaria preocupado, porque é que ele não pode dizer, mas que vai respingar, vai, né? Se ele resistir é porque ele é muito bom mesmo. Ele disse na entrevista, Rec, que ele não está preocupado com a sua sequência no Barcelona, com a sequência da carreira no Barcelona, e que a preocupação dele é que o Barcelona se recupere. De onde ele veio para o Barcelona? De cabeça, eu vou buscar aqui, Rec, a carreira dele. Porque tomar 8 assim, também o cara podia pedir até para não falar, né? Olha, me respeito, hoje não tenho a menor condição de falar, né? Mas aí tem protocolo, né? Mas eu estava falando com o Ferrari antes. Ele é obrigado, eu acho. Ah, sim. O protocolo. Aqui na Libertadores a gente obriga, já baseado no protocolo europeu. Antes de treinar o Barcelona, ele veio do Betis, passou por Betis e Las Palmas, são os 2 clubes mais recentes que ele treina. De vez em quando eles aventuram também, Betis e Las Palmas para treinar o Barcelona. Tem um eito aí, né? Mas estava falando com o Ferrari fora do ar e quando estava 2-1 para o Bayern, o Barcelona perdeu 2 grandes chances, é isso? Perdeu 2 grandes chances, cara. Foi 2 bolas, passaram rente ao gol ali. Sabe que esse negócio dos treinadores, né? É gozado. O ambiente cria uns mitos, assim, né? Olha a carreira desse cara para estar treinando o Barcelona, e aí a gente traz aqui para esse treinador novo do Flamengo aí, que até pode ser bom, eu nem conheço, mas carreira mesmo ele não tem, né, Rec? Ele passou acho que por um clube, não foi, Maurício? E o resto ele era auxiliar técnico, Unidos, né? Pois é. Aí chega com uma pompa assim, cara, que passa a ser o melhor treinador do Brasil. Aí, cara, mas é o ambiente que cria isso e a gente tem que entender. Ferrari, o Grêmio está em que ponto para o Campeonato Brasileiro? No ponto ideal, num ponto médio? Você já vê com satisfação o desempenho até aqui? Você concorda com a atitude do Renato de poupar jogadores já na segunda rodada? Não entende como uma demasia? Como é que você analisa essas variantes todas aí? Eu acho que o Grêmio está no mesmo processo que quase todos os clubes do Brasil. Num processo inicial, depois de uma parada de 4 meses, e que tem muito para se quiser, se é para ser campeão, tem muito para crescer ainda, precisa crescer. Quem não crescer, e eu já olhei mais de 50% dos jogos, dos times, está todo mundo muito parecido, assim, dos que a gente enxerga com um nível um pouco maior, né? Tem muitos times muito fora do contexto. Quanto a poupar, não poupar, cara, todos vão ter isso. Eu não sou um cara que fico feliz quando o clube entra com time reserva, mas tem que entender. E tem uma relação, a gente tem que sempre procurar entender o que as pessoas que estão do lado de lá pensam, né? Porque não pode pensar que quem está lá lidando com o dia a dia, direção e técnica, os caras são mais burros que a gente. E tu tem que enxergar o seguinte, o Grêmio veio de 6 jogos e depois tem uma sequência de jogos muito grande. Aí tem alguns que defendem, mas talvez poupar alguns e não outros. Aí eu te pergunto, se pode ter, mas se tu toma esse tipo de atitude,
tu nunca vai ter teu time titular, concorda? Por exemplo, tu poupa o Jeromel num jogo, tu poupa o Kahneman no outro, e aí daqui a pouco tu nunca vai ter o time completo. Vai poupar 2 ou 3 por jogo. Aí é uma forma de fazer o processo, e eu acho que quem está dentro, que sabe melhor, principalmente comissão técnica, porque para mim isso é um assunto muito técnico e menos de gestão de diretoria, a não ser que o presidente diga, olha, nós vamos com o time titular. Mas afora também esse ambiente que criam, cara, isso são questões técnicas que são, quando tu contrata um profissional é porque tu confia nele, em qualquer ramo. Se tu confia no cara, tu tem que acreditar nas crenças dele, desse profissional. Se lá na frente tu enxergar que não foi bem feito, cara, lá na frente tu troca o profissional. Não estou falando de Grêmio e de ninguém. Eu acho que como num mundo profissionalizado é isso. E aí o Inter tem um treinador, o Grêmio tem um. Os diretores eles estão ali para acreditar nas crenças dos profissionais contratados. Eu enxergo assim. Não quer dizer que todos têm que enxergar, mas eu enxergo o futebol como um ambiente muito profissionalizado e a gente tem que entender essa parte. Muito bem. O Nando Rocha está lá em Portugal, está acompanhando todo o desenrolar da chegada do Cebolinha, que lhe deu muitas dores de cabeça. Vou fazer uma brincadeira aqui, Nando, contigo e com o Ferrari em especial, e vou para baixo da mesa, que o Ferrari já vai vir com 3 ou 4 pedras para cima de mim. Agora não tem problema. Eu estou preocupado, sabe com o quê? Que eu acho que o Renato vai pedir para ser poupado, porque ele disse na última entrevista que ele estava cansado, acho que não deu tempo de descansar esse período todo aí, e agora com esse acúmulo de jogos, assim, esse frenesi, não podemos deixar o Renato muito extenuado, porque o trabalho é árduo até o final do mês de fevereiro, não haverá praticamente férias, não teremos Natal, não teremos final do ano, nada. Todos nós estamos engajados pelo melhor do futebol e há uma preocupação permanente, né? Porque o Renato tinha problema de saúde, não podia vir a Porto Alegre, ficou 4 meses lá no Rio se poupando, e aí agora pega essa coisa aí, esse acúmulo de jogos, essa loucura aí, então deixar o Renato mais quieto, de repente num jogo desse aí colocar o Alexandre Mendes, num jogo menor, assim, contra deixa eu ver, Fortaleza, um Bahia, um Bragantino, né? Uma coisa assim, né? O Atlético Goianiense que tu botava pro rebaixamento, agora não dá mais, né? Meteu 3 no Flamengo. Goiás, Coritiba, botar o Alexandre Mendes pro Renato dar uma descansada, até porque ninguém é de ferro, né? Então, como é que é esse negócio aí? É meio extenuante. É que... Opa! Tu estava aí, Ferrari? Achei que tu não estava ouvindo. Tô escutando. Cara, o Renato o ame ou odeie, né, cara? Não tem problema. Não, eu não Ele tenho. ganha também para ser criticado. Agora, tu pegou um contexto, um pedacinho da frase. O cara começar a gravar as falas dos jornalistas e pegar um pedacinho da frase também, é complicado, mas não tem problema. Eu acho que ele está ali para isso mesmo. Quando ele fala alguma coisa, pode ser criticado e elogiado. Eu acho que está tudo certo. Eu entendi. Quem escutou toda a fala dele, ele entendeu. Quem quis entender, né, Rec? Outro dia ele já passou um cachorro. Esse negócio de toda a fala, eu dei uma puxada de tapete no bigodinho do Mal lá na Rádio Grenal. Viu só? Ele não disse que o técnico Jorge Jesus falou com o Everton para ele não jogar. Porque ele disse assim, e aí o Benfica pediu para ele não jogar. Essa era a primeira parte da entrevista. No outro bloco eu disse assim, agora vamos rodar na íntegra a entrevista do Renato. E lá pelas tantas ele disse, por exemplo, o Jorge Jesus liga para o Everton e pede para ele não jogar. Mas aí disse com todas as letras. Eu disse, bom, o velho está prestando atenção. Ainda agora o Ferrari diz que eu não presto atenção, pego só uma frase. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma olhada nessa entrevista melhor aí. O Ferrari, ele vai ficar vamos deixar até o Nando agora uns instantes só falando contigo para... E aí, Nando? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ferrari. Satisfação participar novamente daqui. Isso é uma das grandes vantagens que o Cudê tem, né? Que é de dar poucas entrevistas polêmicas, até porque eu, por exemplo, como colorado, não consigo entender nada do que ele fala.
Eu só concordo. E qualquer coisa, a culpa é do tradutor. É a gente que traduziu errado, né, Nando? Mas tem um cacuete dele que tu já deve ter pego. Os imitadores devem pegar. Aí fica naquilo, né? Não, e é engraçado que assim, ele parece de longe, parece ser um cara tímido. Porque, às vezes, quando ele tenta falar algo que seja em português, ele fica constrangido. Ontem ele chegou a falar jogo uma vez. Ele fala jogo e dá um sorrisinho assim, volta a falar juego. Porque assim, tipo, tô tentando, né, virar o Joel Santana lá falando inglês lá na África lá e tal. Então, mas enfim, acho que o Cudê, além disso, né, tem uma outra situação, a gente olhando esse jogo do Barcelona com o Bayern, não vou comparar aqui, né, longe de mim fazer comparação, mas eu acho que o futebol é muito cíclico, né, a forma de jogar, a formatação tática, acontece em ciclos, e eu acho que esse ciclo que a gente vive hoje, tático, ele é da pressão, assim, né, se a gente olhar o jogo do Bayern contra o Barcelona, time por time são quase equivalentes. Mas a forma como o Bayern se portou contra o Barcelona, marcando pressão o tempo inteiro, forçando a defesa ao erro, é a forma como o Inter tem essa proposta de jogo do Cudê, né? Que é claro que o Bayern ataca com Gnabry, Miller, Lewandowski, o Inter não tem essa qualidade. Mas a proposta de jogo do Cudê, se a gente for analisar o jogo contra o Santos agora, o Santos não tinha tempo de respirar, como o Barcelona também muitas vezes não teve tempo de respirar contra o Bayern. Então, não estou aqui comparando treinadores, longe disso, guardo as devidas proporções, mas eu acho que neste novo ciclo de futebol que se apresenta, que não é mais aquele que já foi uma vez o tic-tac do Barcelona, que muitas vezes foi um futebol mais físico, outras vezes foi um futebol com 3 zagueiros, 4-1-4-1, que foi a época do Tite aí no início da década. Eu acho que agora esse futebol mais pressão, de marcação em cima, a gente está pelo menos ajustado com essa nova tendência do futebol. Vou fazer para você a mesma pergunta, ou parecida com o que fiz com o Ferrari, a mesma pergunta que eu fiz para o Ferrari no início da nossa conversa aqui. Em que ponto está o Internacional? O Ferrari disse que já viu 50% dos times e acha que está tudo meio parelho. O que você já assistiu e o que você concebe desse Internacional a partir de uma eliminação no Campeonato Gaúcho, de novo para o Grêmio, né? Primeiro turno perdeu para o Grêmio e o Grêmio perdeu para o Caxias, e agora no segundo turno perdeu para o Grêmio a classificação e o Grêmio vai decidir com o Caxias o título estadual. Em que ponto está o Internacional, né? O que você gostou do Inter até aqui? Por exemplo, o Inter antes do Grenal fez 2 jogos muito bons contra a Aimoré e o Esportivo. Né? O Grêmio é um jogo muito ruim contra o Novo Hamburgo, mas no enfrentamento com o Internacional tem levado sempre a melhor. Isso aí te assusta? O jogo contra o Santos te deu mais tranquilidade? O jogo contra o Coritiba deu para tirar alguma coisa num jogo fraco tecnicamente? Quero que você fale. Foram 4 Grenais, né, na temporada. Eu acho que para os 3 primeiros teve uma justificativa até plausível para a gente não ganhar. No primeiro Grenal a gente jogou muito mal o primeiro tempo. Teve expulsão do Musso e no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, a gente jogou melhor que o Grêmio. Depois teve o Grenal da Arena, na Libertadores, que eu acho que o Inter jogou melhor e se tivesse que haver um vencedor teria que ser o Inter. Depois teve o Grenal do Centenário, que não era nem para ter acontecido, é um Grenal totalmente fora do contexto, assim. Sem público, num gramado impraticável, com poucas chances para os 2 lados, enfim. Mas esse quarto Grenal, de fato, foi uma coisa frustrante. Eu não sei se olha como o futebol é dinâmico, né? Eu não sei se uma semana atrás, se me convidasse para participar de algum programa para falar de futebol, eu aceitaria. Acho que eu preferia falar de flor, sei lá, qualquer outra coisa. Mas de futebol eu ia procurar distância, porque estava com a cabeça inchada, estava triste mesmo, porque eu vejo como um grande problema do Inter, e não é desse time de agora, mas de modo geral, muitas vezes o time mentalmente é muito fraco, é muito frágil. E esse acúmulo de Grenais sem ganhar, ele está afetando psicologicamente o time quando faz o enfrentamento com o Grêmio. Embora a gente não tenha visto isso no Grenal da Arena da Libertadores. Mas se a gente for buscar todos os jogos anteriores aos Grenais, né? Se a gente excluir os Grenais dessa temporada, tem sido uma temporada diferente do Inter,
Na Libertadores, praticamente todos os jogos foram bons. Tirando talvez a estreia, né, do Inter, que ainda era um time com uma proposta de jogo, talvez assim, um time de segurança do Kudê, mas depois todos os outros jogos foram esse mesmo time que a gente viu contra o Santos, pressão o tempo inteiro, ataque o tempo inteiro, vontade de ter a bola, que era uma coisa diferente que a gente não via no Inter nas últimas temporadas. E pelo Campeonato Brasileiro, a estreia é de fato difícil de fazer qualquer tipo de análise, mas assim, quando tu pega um time fraco tem que ganhar, independente da forma como tu vai jogar, tem que ganhar. O Inter fez isso contra o Coritiba. Agora contra o Santos, sim, me animou bastante a atuação do Inter, a forma como o Inter agrediu o Santos o tempo inteiro, o crescimento de alguns jogadores individualmente, como o Saravia, que jogou demais, talvez tenha sido a melhor atuação dele com a camisa do Inter, e talvez a melhor atuação de um lateral direito com a camisa do Inter nos últimos 3 ou 4 anos, porque é uma maldição as laterais, né? E o próprio Bruno Fux, acho que tem crescido na temporada. Lindoso jogou bem também. O Galhardo nem se fala, para mim é o destaque do Inter na temporada. Edenilson voltando a jogar bem numa posição até diferente da que vinha jogando na temporada, jogando pelo lado, né? Meio aberto pelo lado, pela direita, e voltou a ter boa atuação. Assim, eu vi alguns jogos de outras equipes, acho cedo de fato para fazer algum tipo de análise. Vejo o Atlético Mineiro, assim, de repente, um time não maduro, porque também é o início de um trabalho de Sampaoli, mas com um pouco mais de repertório, de elenco, né? Tem jogadores para trocar e manter o padrão de qualidade da equipe. O Flamengo, eu não sei como é que vai ser, porque é um início de trabalho do Domenech, e alguns falavam, né? Eu mexi no Twitter essa semana, sabe? Muita gente falava que qualquer treinador chegava lá e treinava que o Flamengo era muito bom. Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que o treinador é muito importante. O Jesus tinha o dedo dele no time, porque o Jesus pegou um time do Abel na época, por mais que eu ame o Abel, mas pegou um time do Abel que não estava bem, de contrário deste treinador atual do Flamengo, que pegou um time muito, muito bom, né, e já consolidado, e quis colocar ideias suas no time, que talvez tenha sido um erro da diretoria do Flamengo, porque se um treinador chega para treinar o atual campeão da Libertadores e tem que fazer tantas mudanças táticas, o erro não é do treinador, porque o treinador vai querer colocar a sua personalidade no time, né, a sua marca no time. O erro talvez tenha sido na diretoria em prospectar um treinador que tem ideias diferentes daquelas que tinha o Jorge Jesus. Porque o principal, a única saída para o Flamengo manter o padrão era buscar um treinador que tivesse umas ideias parecidas com a do Jesus, ou seja, não precisava mudar tão drasticamente o time como tem feito o atual treinador Domenech do Flamengo. Então, é cedo ainda para fazer alguma análise, mas eu continuo com bastante esperança no Inter. Acho que o Inter encontrou no Kudê talvez uma esperança mesmo assim de enfrentamento com esses times mais poderosos economicamente, porque não dá para competir com Palmeiras e Flamengo. É como o Davi e Golias, né? Não vai ser na força que o Davi vai vencer o Golias, vai ter que ser vai ter que achar uma alternativa, algo que seja diferente do convencional para poder vencer o gigante, né? E hoje esses clubes têm mais capacidade financeira, podem contratar jogadores melhores, como o Atlético Mineiro, que eu não sei se uma hora não estoura essa bolha. Vai estourar. Vai estourar, mas enfim, em campo é um time bom, né? E com um bom repertório de elenco. Então, assim, são 3 clubes que eu vejo um pouco na frente em relação a elenco, mas eu acho que o Inter buscou na Argentina, que é como treinador o Kudê, um cara que pense diferente, que possa enfrentar esses times mais fortes. Né? Não coloca o Grêmio? Para mim, o Grêmio com o Renato... Eu fico lendo os gremistas assim, né? Eu sinceramente torço pro Renato sair logo do Grêmio, como o Cebolinha saiu agora pro Benfica, porque toda vez a gente pensa, acho que agora a fadiga dos metais acabou, e quando vejo de alguma maneira o Renato faz ressurgir o Grêmio, e o Grêmio permanece forte. Enquanto o Renato estiver treinador do Grêmio, eu sempre coloco o Grêmio entre os favoritos. Não sei se para brigar por título, porque eu acho que a equipe do Grêmio se fragiliza bastante sem o Everton. E até, vou ser bem sincero, por mais que o Romildo faça uma baita gestão, e talvez seja o grande destaque da década como dirigente no Brasil, mas eu gosto da direção do Grêmio com dinheiro na mão, porque eles podem ir lá buscar o Marinho, o André, o Tardelli, Robinho, o Thiago Neves. Deixa gastar o dinheiro de Cebolinha nesses caras aí, que para mim, como Colorado, tá bom.
Diga. Tá afiado, né? Tá afiado. Daqui a pouco o Ferrari vai falar sobre isso. Eu quero falar dos jogos do final de semana também com eles. Mas o Nando fez menção ali, citou o Abel em determinado momento, e quando ele fez a citação do Abel, falando do Domi, eu lembrei. Quando o Abel botou o Arrascaeta no banco, era mais criticado do que o Domi, agora que tá chegando, já botou no banco também, né? Pois é. Pois é. Ferrari, provocação aí do Nando aí, diz que é bom ter dinheiro, que deve torrar tudo e... Vão torrar o dinheiro de Cebolinha? Os fatos é bem diferente. Opa, as folhas de pagamento, elas são iguais ou a do Grêmio menor. Quando o Grêmio investe em jogadores, investe como o Inter investe também. E também erra como o Inter erra. Então, a diferença é que nós realmente descobrimos jogador da base que o Inter não faz. E conseguimos vender os jogadores. Essa questão de grupo, cara, tá aí, o grupo do Grêmio tá aqui. Eu acho que se cria esse mito de que o Inter tem problema psicológico, por que perde pro Grêmio? Não. Cara, no campo que vale a qualidade. O time do Grêmio é melhor que o Inter. O grupo do Grêmio é melhor que o grupo do Inter. E isso que é garantia de que vai ganhar sempre, não é porque o futebol não é assim. Mas se tu for olhar, e se for olhar assim, é criado esse ambiente, a imprensa tenta igualar isso, na realidade não é. O time do Grêmio é um time que tem mais conjunto, que tem um treinador há muito mais tempo, que tem jogadores mais definidos nas posições e tem ainda assim mais qualidade. Mas a gente tem que escutar e quando o jogo começa, aí as provas vêm. É assim mesmo. Você acha que o Grêmio vai ficar muito na frente do Inter no Campeonato Brasileiro? Não, eu não sei te dizer, mas continuo achando que o time do Grêmio é melhor do que o Inter, é melhor treinado que o time do Inter, tem um modelo de jogo melhor que o time do Inter. Eu não consigo acreditar que tu monte um modelo sem ter os jogadores. Aí tu não tem os jogadores para o modelo e tu quer montar um modelo, mas o tempo vai mostrar. O jogo contra o Santos agora aqui, cara, o Santos está caindo aos pedaços, rapaz. Mas tudo bem, vamos aguardar. O tempo mostra. Grêmio e Corinthians, Internacional e Fluminense. O Internacional vai se reencontrar com o Papeto e o Grêmio vai se reencontrar com Luan, com Ramiro. Enfrentamento mais fácil para o Grêmio, porque joga em Porto Alegre, porque o Corinthians também está num momento complicado, né? E o Fluminense no Rio já está, não no desespero, mas tem um pontinho só, perdeu pro Grêmio, empatou em casa com o Palmeiras. Que leitura vocês fazem aí? Vou começar com o Ferrari agora. Rec, tu sabe quantas partidas o Fluminense jogou depois da volta da pandemia? 8 partidas. Sabe quantas partidas o Fluminense ganhou? Nenhuma. Então, cara, me dizer que o jogo do Fluminense é mais difícil que o jogo do Corinthians, a gente tem que escutar, né? O Corinthians é um time pronto. Eu vi o jogo contra o Palmeiras, por exemplo. É um time pronto, tá ali. Mas estava quase caindo de divisão? Não estava quase caindo de divisão? Quase caindo de divisão. Foi a final e perdeu no detalhe do pênalti. Cara, quem é que tem mais estrutura? Corinthians ou Fluminense? Esse debate é meio longo, mas eu acho que o Corinthians... Eu prefiro 1000 vezes encarar um jogo contra o Fluminense do que um jogo contra o Corinthians. Eu acho que o Corinthians hoje... Mas não foi barbada aqui, Grêmio e Fluminense. Não foi mesmo. O Evanilson andou criando chance. O Odair é bom treinador. E o Grêmio também não jogou isso tudo. Mas que o Fluminense é um time que para meio de tabela, ou nós vamos achar que o Fluminense é time que vai ficar ali entre os 4, 5 times do Campeonato Brasileiro? Não vai, né? A tendência é ser meio de tabela para baixo. Tu acha que o Inter ganha no Rio e o Grêmio tem dificuldades para ganhar em Porto Alegre, é isso? Eu não acho. Eu acho que o jogo do Grêmio é mais difícil. Eu acho que o Grêmio ganha em Porto Alegre. Mas eu acho que o jogo do Grêmio é mais difícil que o jogo do Fluminense. Nando Rocha. Inter, no caso. Conclua, por favor, Ferrari. Não, conclui. É isso aí mesmo. Diga aí, Nando Rocha. Eu acho que é o confronto de duas equipes melhores do Sul contra o Fluminense e Corinthians. Acho o Corinthians longe de ser um time pronto.
É um time que vem cambaleando já há muitas temporadas. Contratou o Thiago Nunes já com essa expectativa de mudar o perfil da equipe, porque se consolidou com um jogo bem reativo, né, nas últimas temporadas. Inclusive conseguiu ser campeão brasileiro em 2017 com essa proposta de jogo, que depois acabou naufragando nas temporadas seguintes com o Carille. E o Thiago Nunes ainda não conseguiu colocar a sua cara no time. Quase, de fato, assim, chegou a perigar a caída de divisão no Campeonato Paulista. Depois passou para a final, mesmo sem convencer. Inclusive, o Palmeiras também foi campeão sem convencer. O Campeonato Paulista foi tecnicamente muito fraco, né? O que também mostra que os times paulistas, nessa temporada, eu acho que nenhum deles tem chance de ser campeão, porque o título acho que não fica com os paulistas, que geralmente é a tendência nesses campeonatos brasileiros de pontos corridos, né? Então a gente viu aí pelo Campeonato Paulista um campeonato bem fraco tecnicamente. E de fato o Fluminense é uma equipe que, assim como o Vasco, acho que briga da metade de baixo da tabela. Perdeu um dos principais jogadores, por incrível que pareça, que era o Gilberto, lateral direito. Mas eram os jogadores mais afirmados, pelo menos nesse modelo de jogo do Odair. Eu acho o Odair, sim, um bom treinador. Acho que com o que ele tem em mãos no Fluminense, ele até consegue fazer alguma coisa, conseguiu fazer frente com o Flamengo em alguns jogos dessa temporada. Mas acho que o Inter e o Grêmio pintam como favorito, tanto no Rio de Janeiro quanto em Porto Alegre, porque é jogo fora, mas é jogo neutro, né? Porque não tem torcida, então o que conta mesmo é o que vai acontecer dentro de campo, não tem influência externa praticamente. E os clubes têm que aproveitar esse momento, principalmente os jogos fora de casa, para tentar fazer valer a qualidade, quando não se cria esse cenário, esse ambiente de extracampo, de pressão de torcida, de incentivo, enfim. O que significa pegar o Luan e o Ramiro do outro lado, hein, o Ferrari? Cara, eu acho, eu vi o time do Corinthians jogando e ele conseguiu ajeitar alguns probleminhas que ele tinha. Ele tem algumas dificuldades, mas ele tirou o Luan do time. Eu não sei se o Luan será titular contra o Grêmio. Eu acho que o Luan é aquele jogador que a qualquer momento ele pode fazer uma jogada. Lá em São Paulo eles não estão felizes com ele. Cara, eles querem um jogador que acho que eles não contrataram. O Luan não vai ser esse jogador que o Corinthians imagina que vai dar carrinho, mas se tu for olhar as assistências dele lá no Corinthians, ele já deu umas 3 ou 4 para gol do jogo. O Ramiro é um jogador de grupo, né, Rec? Jogador de esquema. Jogador que eu acho que eu, por exemplo, prefiro... Olha que tá aqui, o Ramiro foi campeão da América com o modelo que tinha, mas eu prefiro um ala, um beirada que seja mais rápido, como é o Alisson, por exemplo, que tenha mais profundidade. Aliás, muito bem o Alisson, hein? Tá muito bem. Tá jogando bem esse período ali. Agora a gente tem que ver como é que vai ser essa adaptação dele e do PP sem o Everton, né? Hoje um cara ainda me disse, Ferrari, o Grêmio tem que contratar alguém para substituir o Everton. Não tem como contratar alguém, porque os clubes do Brasil, o Grêmio, vamos falar do Grêmio, tu não vai sair ali na América do Sul e gastar 5, 6, 7 milhões de euros. O Grêmio não vai fazer isso. E tu no Brasil, tu não tem esse tipo de jogador. Cara, esse tipo de jogador tu só tem que formar ele. Nós aqui, que somos clubes vendedores, contratar, tu não vai conseguir. Então, vamos ver como vai ser a adaptação. Talvez os dois apareçam mais para o jogo, que antes o Alisson não aparecia tanto. Talvez o Diego Souza equilibre essa balança pela saída do Everton. Nós vamos perder o 1 para 1, que o Everton tinha. Em compensação, nós vamos ganhar a jogada rápida do PP, que com o Jean-Pierre vai crescer muito, porque é o jogador da pifada, que ele precisa dessa pifada. Acho que o Grêmio vai passar por um período rápido de adaptação ali, como já passou em outras saídas, mas essa era um jogador muito acima da média. Em relação ao Luan e o Ramiro, eu gosto deles e vou sempre gostar, né? Então jamais vou poder, porque são caras que ganharam aqui no clube. Então, acho que o Luan, sim, o Luan vai voltar a jogar, ainda acredito nele. O Papito, Nando Rocha,
sabe muito do Internacional. Isso significa alguma vantagem? Eu primeiro, assim, acho uma história de vida sensacional do Odair. Admiro ele como pessoa, a humildade que ele tem, a qualidade também como um treinador aí que está começando. Acho que ele cometeu alguns erros que o levaram à saída do Inter. Foi teimoso em alguns aspectos, né? Como torcedor, não concordava com algum tipo de posicionamento que o Inter tinha. E a gente olha algumas estatísticas, principalmente o Inter, depois de fazer um gol, a diferença entre o Odair e o Kudê é muito grande, né? O comportamento do Inter depois de sofrer um gol com o Odair geralmente é de recuar, de jogar por uma bola e tal. E com o Kudê não, essa sede de continuar atacando. Acho que o Odair conhece bastante do Inter, mas assim, individualmente, né? Conhece características de jogadores, porque a equipe que o Kudê tem hoje é uma equipe, uma proposta de jogo bem diferente daquela que o Odair tinha. Mas, de fato, conhece para que lado que o Guerreiro prefere girar, né? Conhece a forma como o Edenilson vai se posicionar. Enfim, algumas coisas ele pode tirar vantagem disso, mas acho que a equipe mudou bastante desde que ele saiu. Tem o Bosquilha, o Galhardo, que eu acho que acrescentaram qualidade, o Saravia pelo lado, que eu acho que acrescentou qualidade. E principalmente a proposta de jogo é diferente, né? Então, assim, talvez para o Inter seja até melhor conhecer o Odair, porque o Odair não mudou, né? Desde que saiu do Inter. A proposta de jogo do Fluminense a gente pode olhar que é bem semelhante à que ele tinha quando era treinador do Inter, do que o Odair conheceu o Inter, né? A gente sabe muito bem a forma como ele vai se portar. E o Fluminense tentando jogar em casa, pelo menos no Campeonato Carioca, claro que guardadas as devidas proporções, né? São equipes menores, mas era um time que em casa atacava bastante, fora mesmo contra times do interior se defendia mais. Acredito que o Odair possa ter essa proposta de atacar um pouco mais, por mais que a gente lembre do Odair assim, jogando com 8, 9 jogadores atrás da linha da bola. O retrospecto no Beira-Rio na época do Inter foi sempre muito bom, desde Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. O Inter sempre foi muito bem com o Odair no Beira-Rio. O grande problema do Inter era fora. Ou seja, se ele manter essa tendência, é um Fluminense que vai tentar atacar o Inter, o que talvez não seja ruim, porque o Inter esse Inter do Kudê precisa de espaço, né, para jogar. Precisa e prefere ter espaço, né? Gosta de ter espaço, então talvez seja até mais fácil para o Inter. Enfim, eu acho que é um jogo onde, no frigir dos ovos, vale mais a pena para nós conhecer a proposta de jogo do Odair, que mudou menos, do que a equipe do Inter em relação ao Odair, que mudou um pouco mais. A queima-roupa, o resultado, Nando? Eu vou apostar num 1-0 do Inter contra o Fluminense. Seria sensacional. Eu não me lembro da última vez que o Inter arrancou com 3 vitórias no Brasileiro. Sempre foi aquele problema para o Inter arrancar em Campeonato Brasileiro, mesmo com bons desempenhos em algumas temporadas. Mas estou apostando no 1-0. Espero que a gente siga essa levada aí, o Guerreiro voltando a fazer gol, o Thiago Galhardo, que é um cara que eu aposto bastante, acredito que seja aí um dos destaques do Inter na temporada. Espero que a gente possa voltar com uma vitória de lá e aposto no 1-0. Muito bem, só manda um beijo final aí pro pai, 10 segundos para ti. Então tá, mandar um abraço para a família que está acompanhando, seu Carlos, que é meu sogro lá, que é teu fã, o meu pai, Sérgio, né, minha família inteira que está acompanhando, os amigos que estão acompanhando. Gosto muito de participar aqui porque pela quantidade de pessoas, de amigos e familiares que assistem do outro lado, eu me sinto um pouco mais perto deles, com a saudade, né? Então, te agradeço mais uma vez pelo convite, espero que seja uma boa rodada para o Inter, que a gente possa seguir essa levada de vitórias aí, que a gente possa ter um bom retrospecto no Campeonato Brasileiro. E bota o patrocínio lá no jornal do teu pai, lá dos biscoitos Zezé. Vamos botar a revista Bola em Jogo. É isso aí, olha aí, Ferrari. Vender pro homem aí, né? Vamos ajudar. Ferrari, palpite? Acho que ganha os dois. Acho que o Grêmio ganha aqui e o Inter ganha lá. Acho que o jogo do Grêmio é um pouco mais difícil, mas acho que ganha também. É lógico que isso que o Nando falou ali é uma realidade. Sem público, as coisas se tendem a ter um pouco mais parelho, né? Mas acho que o Grêmio ganha aqui e o Corinthians vem completo, pelo que eu estava lendo agora. E o Inter ganha lá também. Valeu, Ferrari. Um grande abraço. Abraço, boa noite. Boa noite.
Diga. Algumas notas rápidas, Rec. Ontem o Atlético conseguiu transmitir o seu jogo via pay-per-view. Agora a Globo está entrando na justiça contra o Atlético. Pede indenização de R$2 milhões por ter realizado a transmissão ontem, que foi permitida com uma liminar da justiça. E ameaça, se não ganhar na justiça nessa ação, vai rescindir o contrato do Atlético na TV aberta. Já voltamos. Diga, Maurício. O Náutico, Rec, demitiu o Gilmar Dalpozo, por os resultados, não estava gostando da atuação do time na Série B. Só que aí, quando eles perceberam que tinham que pagar R$500 mil de multa, eles voltaram atrás e, entre aspas, não demitiram o Gilmar, colocaram ele no Sub-23. Obviamente, a Mariju Maciel, que é a advogada do Gilmar, está alegando que no início ele foi sim demitido e quer que o Náutico indenize o profissional que teria a receber esses 500 mil de multa. Divino, Ou seja, o Náutico demitiu, muito amadorismo. Demitiu, ficou sabendo, opa, tenho que pagar a multa, então volta atrás, bota no Sub-23 do Gilmar. Eles alegam o seguinte, no contrato do Gilmar está dizendo que ele é treinador de futebol, não treinador do time profissional, por isso querem usar esse subterfúgio para não pagar R$500 mil de multa. Mas que várzea, hein? É o futebol brasileiro, né? Como diria o falecido Antônio Augusto, não, mas é muito amadorismo. Por falar em técnico, o Dorival, que é o técnico do Atlético, que nós citamos há pouco, está com coronavírus, está fora aí dos próximos jogos também do Furacão. E o CSK, nós não comentamos, está cogitando fazer também uma proposta pelo Fux. É mais um que entra nessa briga pelo zagueiro do Internacional. E o Flamengo oficializou a saída do Rafinha, tá me lembrando aqui o Bruno Soares. Segunda-feira tem mais. Cuidem-se.